Estatuto do Idoso. Esse é o vídeo número 13. Nós paramos na aula passada do artigo 89. Nós estamos falando da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de sua convicção. O indivíduo, ele poderá, ele está facultado, ele tem a faculdade, ele pode. Já o servidor público, ele deve provocar a iniciativa do Ministério Público. Ele vai ter o promotor de justiça e vai comunicar. Senhor promotor, está acontecendo violações contra a pessoa idosa. Eu, como um civil, eu vou lá e comunico. Eu, como servidor público, eu tenho a obrigação de comunicar. Artigo, é lógico, indicar os elementos de convicção. Eu tenho que detalhar ao promotor de justiça o que está acontecendo. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes, os tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso ou ensejar a propositura da ação para a sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. No artigo 89, nós falamos do cidadão comum, indivíduo, e do servidor público. Já no artigo 90, nós vamos falar dos agentes públicos em geral. Os agentes públicos em geral, nesse caso aqui, todos os agentes públicos. Quem são os agentes públicos para nós? Todos aqueles que têm um ônus público, seja no executivo, seja na administração pública estadual, municipal, federal, seja no legislativo, seja no judiciário. Todos os juízes, executivo de primeira instância, seja os tribunais, na segunda instância, ou no STJ, no STF, todos eles, no exercício das suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso, porque se for de ação privada, você vai direto ao juiz. Se for crime de ação pública, você vai comunicar ao Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele vai propor, ele tem incumbência, ele é um titular da ação civil. Ele é legitimado por essa lei para dar início a uma ação civil. Portanto, os agentes públicos em geral e juízes, tribunais, vão encaminhar ao Ministério Público peças pertinentes para que ele possa tomar as providências cabíveis e dar início à ação. Os juízes não podem de ofício, eles têm que enviar ao Ministério Público para que o Ministério Público possa avaliar e dar início a essa ação civil. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Neste caso do artigo 91, nós temos o seguinte. Fica fácil, porque os prazos, geralmente, aqui são todos 10 dias. Você quer fazer um pedido e entrar com uma ação civil, só que você precisa de documentos. Então, por exemplo, certidões ou informações que estão em órgãos públicos. Você vai, então, solicitar essas certidões ou informações. No caso das certidões, por exemplo, se for negado, você entra com mandado de segurança e as outras informações que achar necessárias. E o poder público, as instituições públicas ou de caráter público, têm o prazo de 10 dias para lhe fornecer este material. O Ministério Público poderá instaurar sobre sua presidência inquérito civil. Ele pode presidir o inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa ou organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Não há necessidade de ser 10 dias, mas o mínimo, ele não pode, o Ministério Público, pedir que uma instituição, por exemplo, uma perícia civil qualquer, seja ali um prazo inferior a 10 dias. Pode ser 15, pode ser 20. Portanto, ele pode sim, ele pode presidir o inquérito civil ainda, ou requisitar essas perícias, essas certidões, para que
ele tenha elementos para entrar no processo civil. O inquérito civil não é o processo civil, não é a ação. O que é o inquérito? O inquérito é para constituir prova. Portanto, o Ministério Público pode presidir o inquérito civil para que ele consiga provas para entrar com a ação civil ou ainda requisitar essas provas de qualquer pessoa, qualquer organismo público ou particular e ainda certidões, informações, perícias, etc., no prazo que não pode ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento da propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará seu arquivamento fazendo fundamentadamente. O importante para nós aqui, para a nossa prova, é saber que o arquivamento pelo Ministério Público deve ser fundamentado. Ele investigou por si só ou ele fez todas as diligências, perícias, requisitou perícias, exames, documentos, e ele percebeu que aquela propositura daquela ação civil era inválida, não tinha fundamento, era falsa. Então ele vai determinar o arquivamento. Quem determina o arquivamento, então, do pedido da ação civil? Se nela não foi instaurada, quem determina é o Ministério Público. Cuidado, porque geralmente quem pede o arquivamento nos processos comuns, geralmente é o juiz. Aqui não, olha, o órgão do Ministério Público, esgotada todas as diligências, convenceu, não existe, é inexistente o pedido dessa propositura, portanto, o Ministério Público vai arquivar, só que ele deve fundamentar. No caso aqui do parágrafo 2º, nós temos dois órgãos para a gente também memorizar. Nós temos o Conselho Superior do Ministério Público ou a Câmara de Coordenação e Revisão do órgão do Ministério Público. O que eles fazem? Eles vão rever esse arquivamento para que o Ministério Público não venha arquivar uma petição de ação civil pública de um amigo, de um parente, de conhecido, então sempre haverá isso. Então os atos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidas sob pena de se incorrer em falta grave se o arquivamento não for levado para a instância superior no prazo de 3 dias. E agora o prazo é de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Estes órgãos superiores e fiscalizadores do Ministério Público vão avaliar se estão de acordo aquele arquivamento, justamente para que não haja nenhuma fraude, para que não haja omissão do Ministério Público. E a pena é falta grave. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderá apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. O que ocorre? O Ministério Público propôs o arquivamento. Então, as associações legitimadas, elas poderão apresentar razões escritas dizendo que não concordam com esse arquivamento, apresentar outros documentos que comprovem a veracidade do fato, que serão juntadas à peça de informação e serão levadas a quem? Aqueles dois órgãos que eu falei, o Conselho Superior do Ministério Público ou a Câmara de Revisão do Ministério Público, e eles irão avaliar se arquivam ou não. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para ajuizamento da ação. Então, o parágrafo 4º também é interessante. O promotor de justiça ele foi e propôs o arquivamento. Ele arquivou aquele pedido de iniciativa da ação civil. Foi levado aos órgãos, ao Conselho Superior ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público.
eles não homologaram a promoção, ou seja, eles não ratificaram o arquivamento. Eles não fizeram isso, eles viram que não era motivo de arquivamento, então será designado outro promotor de justiça e outro vai ajuizar a ação. Portanto, aquele promotor de justiça que propôs o arquivamento, ele no mínimo ali está suspeito. Então, o outro membro do Ministério Público, ele vai ajuizar essa ação civil. Nós estamos falando, pessoal, agora dos crimes, né? Dos crimes, e nós estamos no artigo 93. Até o artigo 92, nós estávamos falando do acesso à justiça. Agora sim nós vamos falar dos crimes. Dos crimes, pessoal, é um assunto que os dois últimos vídeos, eu acredito que se for um concurso da área de saúde, acredito que não cairá nada sobre procedimento, processo, Ministério Público. Agora, dos crimes, sim. Então, aplica-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 7347 de julho de 1985. Essa lei, ela disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e dá outras providências. Então, essa é a Lei 7347 de 1985. Então, vai aplicar-se subsidiariamente o que couber. Isso não tem interesse para a nossa prova. Artigo 94. Os crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse a 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 909, de 26 de setembro de 1995, e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Essa lei, ela 99 de 95, 9.099 de 95, ela dispõe sobre os juizados civis e criminais especiais. Então, portanto, os crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima não ultrapasse o quê? A 4 anos. Elas irão, então, para o juizado penal, juizados especiais criminais, os civis. Então, no caso aqui, juizados civis. Portanto, será um rito sumário, um rito mais tranquilo e subsidiariamente o Código Penal e o Código de Processo Penal. Tranquilo, também muito tranquilo, não há incidência em prova essa questão. Continuando, artigo 95. Os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada, não se lhes aplicando o artigo 181 e 182 do Código Penal. A ação penal incondicionada, ou seja, não necessita de representação. Ação pública incondicionada. Assim que houver notícia do crime, o Ministério Público poderá denunciar o delegado de polícia, ele vai dar início à portaria que vai abrir o inquérito. Não é obrigado, portanto, a representação. Se, por exemplo, um crime de discriminação contra o idoso, o delegado de polícia ficou sabendo daquele crime, chegou a notícia até ele, a notícia crime de qualquer forma, até por um telefone, ele deve, portanto, dar início ao inquérito e assim deve-se iniciar a ação penal. Ela é incondicionada, ela não é condicionada à representação. Artigo 96 dos crimes agora em espécie. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena de reclusão de 6 meses a 1 ano ou multa. Geralmente, pessoal, isso aqui não cai em prova. Geralmente, eu já vi, mas é muito pouco comum decorar. São várias penas, vários tempos de prisão. Então, saber que existe a prisão por discriminação contra a pessoa idosa. O conceito do artigo 96 é um pouco amplo, olha, impedindo seu acesso a operações bancárias. Impedir uma pessoa idosa, então, de qualquer forma, que ela acesse as operações bancárias ou aos meios de transporte, ao direito de contratar
ou por qualquer outro meio instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. O motivo tem que ser a idade. Houve o preconceito contra a pessoa idosa ali, mas o motivo não foi esse. O motivo foi porque o indivíduo que estava trabalhando no banco, impedindo esse acesso, ele estava impedindo todas as pessoas. Ele acordou de mal com a vida, então o motivo não era idade, então não configura o crime. Aqui o crime é discriminação. Existe o elemento subjetivo, que é o mais importante para a nossa prova. O resto é tranquilo. Impedir, dificultando o acesso a operações bancárias, impedir acesso aos meios de transporte, ao direito de contratar, de fechar contratos ou qualquer outro instrumento necessário ao exercício da sua cidadania, dele ser um cidadão pleno. O motivo é a idade. O importante do artigo de 96 é que na hora da prova, se estiver escrito por qualquer motivo, estará errado. O motivo é a idade. A discriminação contra a pessoa idosa deve ser o motivo dessa discriminação, a idade. Artigo 90, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Aqui eu queria lembrar vocês. Desde quando eu fiz o slide, eu queria chegar aqui para discutir isso com vocês. Cuidado. Quando o preconceito for para acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, direito de contratar ou qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania, tem que haver o elemento subjetivo por motivo de idade. A pena de 6 meses a 1 ano e multa. Vai para o juizado especial, porque tem menos de 4 anos. Venhamos aqui agora. Por qualquer motivo, na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, aquelas chacotas, aquelas piadinhas que são feitas com idosos. Aqui, por qualquer motivo, não precisa ser por motivo de idade, seja porque ele cometeu algo que alguém achou engraçado, não importa um motivo, será culminada aquela pena. Será a pena de 6 meses a 1 ano e multa. 6 meses a 1 ano e multa. Vai para o juizado especial. Na hora da prova, não há necessidade aqui de ser por motivo de idade. Para encerrar esse vídeo, pessoal, nós temos um caso de aumento de pena no parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Então vamos supor que eu desdenhei, eu humilhei, eu menosprezei e eu discriminei uma pessoa. Se eu sou responsável por cuidar desse idoso, se a pessoa se encontra sob os cuidados ou responsabilidade, eu sou um cuidador de idosos, eu trabalho numa instituição que cuida de idosos, ou é um parente que eu tomo conta. Neste caso, a pena será aumentada de 1/3. Então, é um caso de aumento de pena. Aqui sim, eu digo a vocês, bancas de concurso gostam desses detalhes, porque quando a gente estuda esses casos de aumento de pena, a gente deixa para lá. O examinador sabendo disso, então, a pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontra sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Então guarde isso para a sua prova. Pessoal, na próxima aula nós vamos dar continuidade falando dos crimes em espécies. Então nós vamos tomar um cuidado maior. Nós vamos voltar aqui no artigo 95 e vamos falar rapidamente dos crimes. Então, no artigo 93 e 94, nós citamos disposições gerais. No artigo 96, nós entramos nos crimes em espécies. Eu esqueci de falar aqui do artigo 181 e 182 do Código Penal. Esses artigos, eles falam dos crimes contra o patrimônio. Fala que é isento de pena qualquer um que comete os crimes contra o patrimônio, contra o cônjuge na sociedade conjugal, ascendente e descendente, ou seja, um filho que roubou o pai não comete o crime de furto, enquanto o artigo 182 diz o seguinte: somente procede mediante representação se o crime previsto nesse título
é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado, judicial, irmão e etc. O que isso quer dizer? Que os crimes definidos nessa lei são de ação pública, ação penal pública incondicionada. Não lhes aplica isso aqui. Então, se um neto, se um filho roubou um idoso, ele comete sim crime. Então, se a esposa tem 30 anos e o marido tem 70, acontece. Ela vem furtar o marido, neste caso ela comete crime sim. Não se aplica essas restrições, essas cláusulas de excludentes aqui do Código Penal. Aguardo você no próximo vídeo. Nós continuaremos a partir do artigo 96, novamente. Muito obrigado e até a próxima.